Boa tarde, boa tarde. É o Moisés. Meu nome é Moisés Alves Santos de Almeida. Sou do estado do Espírito Santo. Acadêmico de jornalismo, um policial aposentado. Eu criei aquele blog de apoio ao judiciário em 2011, as ações do judiciário, e trabalhei a vida toda, desde quando eu era PM e trabalhava na auditoria militar e trabalhava ali nos corredores da Corregedoria de Justiça do Estado do Espírito Santo. E tanto na Polícia Civil, como oficial de polícia de investigação hoje, o antigo investigador. E sempre busquei trabalhar com integridade, sempre na medida que eu posso, evitando corrupção e brigando até contra instituições e uma série de processos que a gente sabe que aprendeu, né, a não atravessar a fronteira do proibido. Eu tenho uma bronca muito grande com essa questão de corrupção, porque quando eu era aluno soldado, e meu pai era, na verdade, quem é da época antiga lembra disso? Meu pai era segundo sargento e estava no curso de CAS. E eu estava em forma como aluno soldado no meu pelotão e meu pai em forma como aluno CAS no outro pelotão do CAS. E por causa de acusações falsas, perversas contra o meu pai, eles tiraram meu pai de forma e humilharam meu pai na minha frente, chamando meu pai de policial corrupto. Deus proteja a memória do meu pai, meu saudoso pai. Chamaram meu pai de corrupto. E foi uma vergonha muito grande. E eu, como aluno soldado ali, vendo meu pai sendo humilhado na frente da tropa, aquilo ali criou dentro de mim um trauma tão grande que a coisa que eu mais odiava era a questão da corrupção. E tentei ser corrompido em vários lugares, empregos, navio, na marinha, vários lugares. E briguei, bati o pé, às vezes perdi emprego, porque eu não queria ser corrupto. Podia ser um policial doido que fosse, que corresse atrás de bandido e não dasse mole para bandido, mas corrupto não. Então eu sempre privei buscar, assim, estar do lado da lei, ou não vou dizer do lado da lei, porque quem vive às margens da lei, o criminoso, é no trâmite legal, é dentro, no centro da lei. Só que eu encontrei muita gente ruim, até dentro da lei. Dentro da lei tem gente com prerrogativas e fazendo perversidade e maldade. Tem gente com prerrogativa corrompendo e dando uma de bonzão. E gente poderosa, gente forte. Entendeu? Então eu sempre busquei trabalhar e andar correto. Quando era jovem eu não tinha muita experiência, poderia ter sido usado para correr atrás de bandido, resolver alguns problemas, que na verdade estava beneficiando ou estava sendo areia no sapato de alguém. Mas eu era comandado, cumpria a ordem. E mesmo assim nunca fui assassino. Nunca fui. E eu falei e gravei um vídeo quando eu disse que o STF não errou quando criou a nulidade, tá? Que salvou o Lula. Eu não estou contradizendo isso hoje. Foi fato. Faz errado. O Moro deixou um monte de coisa errada. O Dallagnol deixou um monte de coisa errada, criou brechas na lei que provocou nulidade. E no caso de uma nulidade, o processo cai para começar de novo, não sei, não é minha área, mas a prisão acaba sendo injusta. Então, se liberaram um cara que era acusado na segunda instância e tinha um monte de processo, e o Lula tem essa habilidade de comprar todo mundo e se cometer o crime ou cometer crime,
e não sujar as mãos, entendeu? Sempre sair de mansinho. Eu conheci muita gente que consegue cometer crime, receber medalha de 30 anos de serviço, condecoração e ser o bonzão. Mas uma hora cai. Não adianta, uma hora cai. Quem faz pacto com o diabo atravessa a fronteira do proibido, uma hora cai. Meu tom de voz, eu não estou bêbado, eu não bebi, eu não bebo, é por causa dessa paralisia facial, certo? Que eu tenho aqui, e a dificuldade de dicção depois de 2 AVCs. Então, voltando ao assunto, houve nulidade, eles aproveitaram isso, às vezes até com maldade, soltaram o Lula e transformaram o Lula presidente. Agora, até soltar Lula é nulidade. Agora, se as informações que Tagliaferro está colocando, se as informações que estão vindo, realmente prova que houve uma artimanha, uma estratégia para eleger o presidente ex-presidiário, corrupto, ou acusado de corrupção, não sou eu que estou falando, é o processo, que só caiu por nulidade, mas ele era acusado. Então, se criar estratégia para colocar ele no poder e agora continuar um caminho que eu vejo o ex-ministro falando contra, detalhando tanto o ex-ministro, ministro. O ministro Alexandre de Moraes falando mal do Lula, falando dos crimes e tal, e depois vejo também o ministro Barroso também falando daquela situação no tempo de Lula. E agora, nesse contexto, se estão aliados com aquele que eles falavam mal, tanto o ministro Barroso como o ministro Alexandre, independente do ministro Flávio Dino, porque ele já era da cúpula do Lula mesmo. Então, se hoje eles estão falando bem, e está gravado, de um crime ou de pessoas que antes eles falavam mal, tem uma coisa errada nessa história. Mas tudo bem, eu não estou aqui, nem tenho condição de ficar julgando ministros. Mas eu julgo que é errado com relação a provas, porque eu fui formado para ser policial e investigador. Posso estar aposentado, mas tenho perícia como investigador de polícia, que eu desvendei vários crimes dentro da polícia e trabalhei como investigador. Então, disso, ninguém pode me tirar. A experiência ninguém pode arrancar de mim. Então, eu sou policial, aposentado e com experiência em investigação. Ninguém pode tirar isso de mim. Polícia Federal, ninguém pode tirar de um policial que trabalhou e andou reto o seu direito de raciocínio, de pensar, de analisar e investigar. Não pode tirar. Então, se houve nulidade para salvar Lula, eu estou dizendo agora que há nulidade para cair todos os processos do Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Barroso e Gilmar Mendes. Porque estão aparecendo provas que não pode ficar dentro do Brasil, porque dentro do Brasil o absurdo foi tão grande que até grosseiramente apagaram a imagem e editaram o filme. Tiveram coragem de esconder as imagens. Primeira coisa que fizeram na apreensão do celular de Silas Malafaia e de Bolsonaro ontem foi mostrar a conversa deles. Se pegar meu celular, vai ver conversa de um monte de coisa. Pegar o celular da Maria, do João, vai ver fofoca, vai ver intimidade, coisa. Então você pegar a conversa de pessoas, porque tem o poder de interceptar, porque está nas suas prerrogativas, e usar as conversas dessas pessoas que estão se defendendo contra as acusações. É direito do réu, se defender. Criar estratégia de defesa. O doutor Alexandre Ministro de Moraes, hoje ministro do Supremo, era criminalista e sabe muito bem disso. Criminalista é o que mais faz, é usar estratégias e brecha na lei para absorver um assassino, um culpado. Criminalista, a função dele é essa.
Entendeu? Já na questão do réu, o réu também tem que se defender. E eu quero deixar claro nesse áudio, para quem tem inteligência, para quem não está com a mente lavada por ideologia bolsonarista ou por ideologia petista, é o seguinte: a nulidade desmonta o processo quando existe erro judiciário. O erro judiciário, e não importa se induzir o STF a erro, porque desde o início eu venho dizendo que o flagrante é forjado. Eu tenho filmagem, eu observei um monte de coisa, investiguei, pedi pessoas de fora para investigar e ver que é realmente flagrante forjado. Com a governadora numa outra sala e o ex-ministro da Justiça, Flávio Dino, na outra sala, observando. As informações da ABIN chegaram antes, ele sabia que esse povo ia para Brasília, tinha o pessoal lá, então entra com o pessoal dele. E o cara que eles mataram lá, e os vídeos saíram até da internet, arrancaram o coração do cara vivo, o infiltrado. Então tem uma série de coisas que a gente não vai ficar falando aqui. Mas se há nulidade, para com esse processo e dá a anistia urgente. Do mesmo jeito que deu para Lula, dá para esse pessoal. Porque a lei que vale para um, vale para o outro. Porque está errado. Se vocês acham que são intocáveis, vocês são intocáveis até determinado ponto. Quando a sociedade entender que mesmo com revestido de prerrogativa e de poder na justiça, vocês cometeram o crime, vocês se igualam a bandido. Não importa se foi induzido ou não. Se o cara ficar claro para qualquer um que ele é bandido, é a mesma coisa do policial corrupto. Bandido não respeita policial corrupto. Bandido mata policial corrupto quando ele quer. Juiz corrupto é a mesma coisa. Quando entra a corrupção, vocês perdem a bênção que protege a autoridade. Porque a autoridade ela é uma questão abençoada. A autoridade ela é constituída por homens ali, mas é aprovada por Deus. Eu botei no meu blog que quem constitui a autoridade, dá poder à autoridade, até o juiz iníquo, ruim, ele tem a bênção de Deus. Porque ele é duro no coração, mas é dentro da lei. Ser duro na lei não é crime. Você pode até não ter misericórdia, atender a lei seca. Não é crime. Agora, se você cometeu crime para prejudicar alguém por vingança, por benefício próprio, ou está tirando dinheiro, roubando dinheiro, montuando fortuna, conforme está escrito na Bíblia, vendendo almas por preço, você perdeu a bênção de Deus, meu irmão. Você pode ser juiz, doutor, ter o poder de mandar prender e tal. Se o mandado de prisão vai vir para mim, entendeu? Eu vou acatar se eu quiser. Vão me levar à força. Porque eu sei que quem está me prendendo é um bandido, é um corrupto, não é um juiz verdadeiro. Então entenda isso. E tem provas que Alexandre de Moraes errou e fez muita coisa errada. Então Alexandre de Moraes é bandido, porque errou. E se não admitir, pode estar aí usando suas prerrogativas agora, hoje. Mas não vai ser para sempre. É bandido. E o Flávio Dino, que fez o flagrante forjado e fez assim, é bandido. Pode estar por prerrogativa, coberto de lei, é a mesma coisa de trabalhar com um policial corrupto. É bandido. Pode prender, pode fazer o que quiser, mas você vai cair. Porque a lei não socorre os que dormem, mas também caça os bandidos corruptos. Tem muita coisa espiritual no meio. Não é só assim não, eu mando, eu faço, não. Vocês prenderam gente com Bíblia na mão, no meio da praça, usaram ovelhas, sacrificaram ovelhas. Por causa de quebradeira que vocês mesmos provocaram. Os covardes que não têm coragem de falar,
senadores, deputados, policiais que estavam de serviço, militares que estavam de serviço, agente, e essa cambada de assessores, juízes, promotores, analistas que trabalham com você, que sabe dos seus crimes e fica com medo, vão cair também. Cair com desgraça, cair com câncer, cair com morte de filho na família por doença. Cai. E pode observar que já tem filho de vocês doente. Vocês vão gastar todo o dinheiro que tem com doença. Eu tenho propriedade para falar isso porque eu sei o que eu sofri para não ser um corrupto. Eu tenho propriedade para falar na cara de um policial federal corrupto que ele é safado. Eu tenho. Você pode me matar, acabar comigo, mas eu tenho integridade. Meu nome está no SPC, eu ganho R$ 1.700 de salário, porque o resto está tudo em empréstimo, mas nunca tirei um centavo de ninguém. Nunca. Então fica sabendo disso. A nulidade que vocês deram ao Lula, vocês têm que dar agora a Bolsonaro e toda a equipe. Faz a anistia e conserta essa merda, porque vocês vão cair. Não vai ficar. Ah, que eu vou pegar meu dinheiro, vai fugir? Lá também cai. Se entrar numa caverna, morre de pestilência. Se entrar em qualquer lugar, vai morrer de qualquer forma. Porque vocês mexeram numa coisa muito forte. Vocês mexeram com Deus de Abraão. E com Deus de Abraão ninguém mexe. Se tivesse inteligência, entenderia que 1.000 bombas, 5.000 bombas caem dentro de um estadozinho assim de Israel, desse tamanhozinho, não acontece nada com Israel. Só para ter entender o poder que é o Deus de Abraão. Eu conheço Lucifer. Eu conheço o diabo. E também conheço a Deus. E sou homem inteligente para não mexer com Lucifer em eu mesmo, porque eu em mim não tenho poder. Mas vocês estão mexendo com Deus de Abraão. Vocês estão mexendo com crente. Aí vocês vão ver o que vai acontecer. Eu glorifico a Deus porque a maioria das coisas que eu estou falando eu já vi. Pode me chamar de doido, paranormal, do que for. Deus me mostra. E falo como João Batista. No mesmo espírito. Raça de víboras. Ladrões. Revestidos de autoridade, estão perseguindo mulheres de 80 anos, perseguindo pessoas e rogando justiça quando não há justiça em vocês. Sepulcro calhado. Bonito por fora e podridão por dentro. Eu bem sei quem são. Tá dito. Manda vir me buscar. Vai ser igual os 450 e o capitão. Eu não brinco de crente, não. Nem falo em Deus. Não tenho nem condição de falar em Deus. Eu não tenho. Não me acho digno de citar o nome dele. Mas eu sei quem ele é. Boa tarde, desculpe aí. Nulidade e anistia a todos.